Vou deixar com você uma reflexão que encontra respaldo e base em Lucas capítulo 10, verso 25. Se você puder, por favor, abrir a sua Bíblia, ligar o seu celular e colocar lá o seu aplicativo, e a gente vai ler Lucas capítulo 10, verso 25. Trago um abraço da minha família. Minha esposa não pôde vir. Nós estamos passando por alguns momentos novos, difíceis em nossa família, mas Deus tem nos sustentado. Inclusive tem algumas pessoas da minha família aqui, já vi alguns espalhados por aí. Tem mais do que você, né, Binho? O Júnior, você está aí, Júnior? Eu acho que eu vi você. Acho que não, só está você, Binho. Então não tem ninguém espalhado não, senão você estava morto. Você está num lugar só. Minha risada é horrível, cada um com seus problemas, tá bom? Lucas, capítulo 10, verso 25. Texto fabuloso e impressionantemente real nas nossas histórias. Levantou-se certo mestre da lei e, querendo pôr Jesus em prova, ou à prova, perguntou-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: o que está escrito na lei, como lês? Respondeu-lhe o homem: amarás ao Senhor o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Respondeu-lhe Jesus: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais o roubaram e o espancando se retiraram, deixando-o quase morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote que, vendo-o, passou distante. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar e, vendo-o, passou distante. Um samaritano, porém, que ia de viagem, chegou perto dele, viu e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, enfaixou-lhe as feridas, colocando-lhe azeite e vinho. Então, colocando-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 denários, deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e a tudo o que demais gastares com ele, eu te pagarei quando voltar. Qual destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus: vai e faze da mesma maneira. O tema que me deram, eu até fiquei lutando para entender, tamanha foi a erudição que as pessoas aplicaram na escolha do tema. Mas depois de conversar com um simplificador, eu entendi o que eles estavam falando. E hoje eu quero conversar com você sobre por que a gente sofre tanto com essa tendência de experimentarmos uma vida aqui, e aqui eu digo esse ambiente cercado de gente que pensa parecido com você, de gente que lê livros parecidos com os que você lê, gente que frequenta um ambiente religioso assim como você. E por que nesse lugar nós conseguimos desenvolver algumas coisas e fazer algumas promessas e ter certos sotaques que, quando estamos fora desse ambiente, é mais difícil de viver? E essa história, ela me traz uma reflexão carinhosa. Eu não vim bater em vocês, até porque não tenho muita autoridade para isso, outros terão e farão isso aqui para a glória de Deus. O que eu vim compartilhar com você, na verdade, é um aviso para mim, primeiramente, e para você também. Por que será que existe essa esquizofrenia tão grande? Eu acabei de falar errado a palavra, mas não vou repetir que eu vou errar de novo. Por que existe essa esquizofrenia tão grande no ambiente religioso? Esse texto, ele fala de um homem que conhecia muito da lei, um homem que tinha um relacionamento com o livro sagrado, um homem que frequentava os rituais eclesiásticos, um homem do bem, aparentemente, um homem da religião. E esse homem, no meio de uma reunião onde Jesus estava ensinando, ele se levanta e faz uma pergunta para Jesus, uma pergunta maravilhosa. A intenção dele poderia não ser boa, mas a pergunta é incrível, é boa, é maravilhosa. Ele pergunta: o que eu tenho que fazer? Que tipo de vida eu tenho que seguir para que a vida eterna
seja o resultado disso. O que eu tenho que semear para colher vida eterna? Vida eterna não significa apenas para aquele que estava dizendo vida após a morte, mas vida plena. O que eu tenho que fazer para ter uma vida plena, uma vida absoluta, inteira? E aí Jesus, na sua alta sabedoria, olha para ele e diz: vamos conversar. Você quer uma resposta, mas eu tenho uma pergunta primeiro para você. O que você acha? Qual que é a sua opinião? O que você pensa? Eu quero me aproximar do seu coração e ouvir o que você tem para falar sobre isso. Jesus não era um mestre arrogante, que tinha tudo decorado. A cada pergunta ele mostrava uma tabela. A cada pergunta ele abria uma tela com soluções práticas. A cada pergunta ele colocava uma lousa. Não, Jesus gostava de ouvir, gostava de entender. Gostava de fazer o outro se entender antes de ouvir o que ele tinha para dizer. E aquele homem então começa a responder a Jesus: não, eu acho que para ganhar a vida eterna nós temos que viver o maior mandamento de todos, que é o amor. Nós temos que amar de todo o coração, amar de toda a força, de todo entendimento, não só a Deus, mas ao nosso próximo. Aquele foi um momento apoteótico para ele. As pessoas começaram a olhá-lo, a ouvi-lo. Ele tomou a tribuna no meio de todos e começou a declamar aquela resposta magnífica. Sabe o que Jesus fez? Aplaudiu. Jesus tirou uma foto no Instagram e postou. E disse: esse é o cara. Jesus endossou o que ele disse, curtiu a página dele na hora. Respondeste bem. Respondeste muito bem. Faz isso, vive isso. É isso que significa espiritualidade integral. Amar. Ama então. Mas aquele homem, sabendo que a pergunta dele não tinha só a intenção de descobrir o que eu tenho que fazer para ter uma vida relevante do começo ao fim. Jesus entendeu, e claro, sabia disso por ser Deus e também conhecer o coração humano como ninguém, de que aquele homem não queria apenas uma resposta, ele queria também mostrar que Jesus pensava coisas que ele não concordava. E é aí que entra a nossa história. Nós estamos dispostos a ouvir Jesus até onde a gente concorda com ele. E nós começamos a cutucar Jesus para ver se Jesus fala alguma coisa que seja tão ilógica que nós falemos em seguida: isso aí não faz sentido. Ele tinha uma resposta certa, mas ele queria interpretar aquela resposta do seu jeito. É quando Jesus, mais uma vez, o responde com uma história. Uma história. E essa história, na minha opinião, explica um pouco por que a gente tem vivido essa difícil realidade de não conseguir iluminar lá fora aquilo que a gente parece brilhar aqui dentro. A primeira coisa que essa história me encanta é que esse homem, ele estava em Jerusalém. Ele vai de Jerusalém e desce na direção de Jericó. É bem provável, e creio que Jesus faz questão de citar essa história para os judeus que o ouviam, de que aquele homem estava num momento religioso, ele estava num culto, ele estava em algum lugar onde ele ouvia palavras de vida, ele estava em contato com os homens de Deus, ele estava num lugar sagrado, num lugar tomado como um lugar onde Deus age, onde Deus abençoa. Ele estava num reduto especial, ele estava num lugar para ser energizado, para ser espiritualizado, para ser potencializado. E naquele ambiente, com certeza, ele ouviu preleções incríveis, porque, meu irmão, se você nunca teve curiosidade de ler ou de ouvir um rabino, fica aqui a minha sugestão. Um bom rabino. Incríveis. Homens que olham para a Bíblia, principalmente, obviamente, para o que diz respeito a eles, a Torá. Quando eles olham para aquilo, para os profetas, eles extraem coisas tão bonitas, tão preciosas, tão lindas. Vou te dar um exemplo. Algo que eu nunca havia reparado, obviamente, isso é uma possibilidade de interpretação. Quando você lê a história de Moisés, logo depois que ele nasce, existe aí uma caça às crianças. Sua mãe tem a ideia de colocá-lo escondido num cestinho. Aí um narrador, ele faz um comentário que passa despercebido, pelo menos de mim, que diz assim: e eis que as mulheres viram Moisés chorando. Não fala ouviram. Se você pegar as traduções mais antigas,
aquelas mais preocupadas em manter a ideia central do texto original, diz que viu Moisés chorando, não ouviu. E só em cima dessa ideia, só em cima desse pequeno detalhe, o rabino faz um texto tão bonito, falando que é muito diferente quando as pessoas nos veem chorando de perto. O ouvido pode alcançar de longe e não se envolver, mas quem enxerga o choro é porque chegou perto. Eu achei isso tão bonito. Se você não gostou, desculpa, mas eu achei legal. E é lindo quando a Bíblia fala que Jesus repara sim quando você entra no teu quarto e quando você vai orar, e o texto fala que Ele te vê. Quando você ora em secreto, Jesus, o Pai te vê. Isso é lindo. É maravilhoso. E quando você então imagina aquele homem ouvindo os rabinos, talvez pregando sobre Davi, declamando de maneira linda que ele pegou uma pedra e com aquela funda ele conseguiu acertar a testa do gigante, ele caiu, pegou sua espada e cortou a cabeça e Israel venceu. Talvez ele ouviu uma mensagem incrível de Sansão, a sua força, ouviu sobre os 300 de Gideão, não sei o que ele ouviu, mas tenho certeza que foi uma mensagem maravilhosa. Mas quando ele desce para a estrada, quando ele começa a voltar para casa ou para um outro ambiente que eu não sei qual é, ele se encontra com a vida. E na vida tem assaltante. Ele não viu Golias, ele não viu os amalequitas, ele não viu o mar para atravessar. Tudo isso são metáforas, são histórias que ele precisa traduzir na vida dele, porque o que ele encontrou foram assaltantes. E bem provável, a minha viagem, bem provável, quando ele viu, achou uma pedra no chão, lembrou de Davi, estou tranquilo, estou favorável. Pegou a pedrinha, não acertou. Mas na mensagem lá, o Davi acertou. Aí ele olhou aquela situação, começou a rodear igual doido, pensando que igual as muralhas eles iam cair. Mas não rolou nada. Aí ele teve outra ideia, fechou o olho, começou a orar para ver se caía fogo do céu, mas não caiu nada. O que aconteceu foi que aqueles assaltantes se aproximaram, deram uma surra nele, roubaram todo o dinheiro dele e deixaram ele quase morto na beira da estrada. Aí eu te pergunto, como é que nós conseguimos harmonizar aquilo que a gente escuta em Jerusalém e o que a gente vive na estrada? Na minha percepção, o primeiro problema que a gente enfrenta, eu e você, é porque a gente entra de cabeça numa mensagem que não entrou na nossa cabeça como deveria. O nosso problema é que nós nos doamos por inteiro para uma mensagem que nós entendemos pela metade. Porque o mesmo Davi que derrubou Golias teve que fugir do próprio filho para não ser morto. O mesmo Davi que foi aclamado e aplaudido e cantado pelas mulheres ao lado de Saul, teve que desviar de uma lança para não ser morto pelo rei. O mesmo Davi que viveu grandes milagres, viveu também um tempo escondido em cavernas, para não ser encontrado e morto. O mesmo Davi que honrava a Deus pecou. O mesmo Davi que havia experimentado coisas tão fabulosas, se fingiu de louco na frente de um rei para não morrer. Consegue imaginar Davi babando, escorrendo saliva pelo rosto para não morrer? Alguns de nós temos grandes problemas de enfrentar a vida como ela é e de refletir Deus nessa vida, porque nós estamos entrando de cabeça numa mensagem que não entrou direito na nossa cabeça. Nós estamos entendendo a realidade da fé com uma mensagem meio Frankenstein, tentando aqui me apropriar do uso do Lucas aqui. A gente vai para a igreja e começa a escutar de que nós somos privilegiados e que nós seremos abençoados no nosso trabalho e que os cargos principais serão nossos e que as pessoas verão que nós somos de Deus. E quando a gente perde o emprego, a gente fica em crise. Porque o que a gente viveu na estrada não combina com o que falaram em Jerusalém. O problema não é só a pregação de Jerusalém. Em alguns lugares é a pregação de Jerusalém, mas na maioria das vezes é porque nós não estamos dispostos a parar e ouvir a mensagem por inteiro. Se você olhar as Escrituras, as pessoas tinham dificuldade de entender a mensagem por inteiro.
Quando Jesus chega e encontra os fariseus, eles estavam tão dispostos a serem santos, eles estavam tão dispostos a viver de maneira extrema a lei, mas não haviam entendido a mensagem. Pedro levou muita bronca porque não entendeu a mensagem. Filipe não entendeu a mensagem. E mesmo depois da descida do Espírito Santo, Pedro tem que ser exortado por Paulo porque não entendeu muito bem a mensagem e a visão que havia recebido de Deus. Não entender a mensagem não é sinal de que você não é de Deus. Não entender a mensagem é sinal de que você precisa buscar mais a Deus e colocar o seu coração à disposição da mensagem. Eu gosto muito da história de Samuel, porque Deus o chama, Deus fala com ele, mas ele não entende. Que Deus é esse, que podendo se auto-explicar na nossa mente, Ele faz questão de nos cutucar e mostrar que nós não sabemos de tudo. Samuel escuta uma voz, escuta a voz dele, o nome dele naquela voz, mas ele não entende o que está acontecendo. O problema não é não entender o que está acontecendo, o problema é entender errado e não estar perto da pessoa certa. Porque mesmo tendo entendido errado, ele corre para Eli. Alguém que sabia, alguém que preocupava-se com ele, alguém que queria que Samuel buscasse mais a Deus, alguém que conhecia a sua história. E Samuel a primeira vez também não entende, a segunda vez também não entende, porque a sabedoria de Deus, ela excede meninos e sacerdotes. Mas quando ele entende, ao invés dele dar um sermão, de se mostrar o cara, ele fala, vai lá, volta lá, e quando você ouvir aquela voz, diga, fala que o teu servo ouve. Meu primeiro recado para a gente é igreja apesar da igreja, porque a gente consegue ser igreja apesar da mensagem, porque a gente não tem entendido essa mensagem. Se você ler o Rob Bell, você vai entender uma coisa. Se você ler Augusto Nicodemos, você vai entender outra. E essa luta, ela parece que não faz parte daqueles que não são institucionais, mas também faz. Você vai encontrar um Caio Fábio, que já não se denomina mais alguém que está na instituição, e você vai ver ele discutindo com quem é. Não dá para sair fora disso. A nossa luta é de sermos sinceros diante da mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho, ela precisa penetrar a nossa vida. Eu sou um grande híbrido. Eu não consigo ter uma posição teológica muito clara. Isso é um problema meu. Então eu leio de tudo quando eu consigo entender o que eu li. Mas eu gostei demais de um livro chamado A Mensagem Secreta, de Brian McLaren, um livro muito criticado pelos mais conservadores e muito elogiado pelos mais liberais. Mas ele fala uma coisa tão bonita. Disseram assim para ele, para de bater tanto a cabeça na Bíblia. A sua mente é muito pequena para entender Deus. E ele respondeu, eu não posso colocar o mar inteiro dentro de mim, mas eu posso entrar por inteiro dentro do mar. Bonito isso, né? Mas escreve no Facebook, achei legal isso aí. Mas é do Brian McLaren, tá na minha não. O desejo por entender o Evangelho, não só intelectualmente, mas com a alma, com o coração, é importante. Muitos de nós temos sofrido porque temos entrado de cabeça numa mensagem que ainda não entrou na nossa cabeça. Porque ela não é tão fácil como a gente quer acreditar que ela é. O Evangelho sim é simples, no sentido de que aquilo que é mais essencial é prático, é direto. Mas compreender a si mesmo, entender a si mesmo, confrontar a si mesmo com o Evangelho, é para a vida inteira. A cada dia você é confrontado e a cada dia você descobre mais sobre você mesmo. A segunda coisa que não faz muito sentido, é porque na igreja aqui, nós estamos aprendendo através do Evangelho, se nós estivermos lendo o Evangelho corretamente, que a nossa função é proteger a vida. Nós somos arautos da vida, nós somos guerreiros da vida. Desde o Velho até o Novo Testamento, o Senhor está chamando o povo de Deus para defender o oprimido, para se colocar na brecha, porque a vida é importante. Nós fomos chamados a valorizar a vida acima de todas as coisas. Por isso que o Evangelho diz, através do apóstolo, que ninguém tem amor maior do que esse, do que dar a sua própria vida em favor do seu irmão. Porque se é pela vida de alguém, eu estou disposto a abrir mão da minha. Estamos ouvindo isso, ficamos emocionados com isso. Esse levita e esse sacerdote conheciam essa mensagem, porque ela não é reduto do Novo Testamento, já no Velho Testamento ela está presente. Mas quando eles saem para a estrada, ao invés de proteger a vida, eles querem se proteger da vida. A estrada era perigosa, ela era conhecida como via sangrenta.
era cercada de cavernas e montanhas escarpadas. Era conhecido por ser um lugar onde os homens roubavam mesmo. E quando eles percebem alguém caído, podia ser uma estratégia, podia ser uma armadilha. Não, não, eu vou proteger a minha vida. Não, não, eu vou me guardar. Não, não, eu vou me proteger. E tentando proteger a própria vida, a gente perde a oportunidade de proteger a vida. Acabamos de ouvir aqui o nosso pastor dizendo que o evangelho custa tudo, inclusive a nossa integridade. Eu me lembro a primeira vez que eu tive a loucura de pregar na FEBEM, na época FEBEM. Nem fui pregar, desculpa, eu fui cantar e depois a gente conversava com os meninos. E eu me lembro que os meus amigos próximos falavam, cara, toma cuidado. E eu realmente estava com medo. Pra você ter uma ideia, a primeira vez que eu fui na FEBEM, não deixaram eu sair. Eu tinha 20 anos, eu tenho 34 agora, eu tinha 20 anos. Eu estava com o cabelo carequinho igual esse, e corintiano. Aí beleza, estou lá cantando, fazendo culto, adorando o Senhor, de repente na hora de sair, os missionários saíram na frente, que eu fiquei batendo um papo, não conseguia parar com o rapaz. Aí na hora que eu fui sair o monitor, você fica. Eu falei, por quê? Não entendi. Ô rapaz, você fica. Aí eu, por quê? Vai lá pra dentro. Eu falei, tá bom, não perguntei por quê de novo, não sou louco? Ele achou que eu era um detento. Eu sei que eu tenho um cara de detento, mas por favor, irmãos. Mas deu um trabalho para eu sair. Tipo, porque a identidade fica do lado de fora quando você entra. Então não tem. E eu, para vacilar ainda mais, eu fui de camiseta branca, que era o uniforme deles. Eu fiz tudo errado. Mas eu estava com medo. Eu tenho medo quando eu passo numa esquina e eu vejo um garoto que eu poderia parar para ajudar. Tenho medo. Eu tenho medo quando é lançado um desafio para nós fazermos um trabalho na favela. Eu tenho medo. Alguém pode falar, não, mas trabalho na favela é só você ir lá, falar de Jesus e ir embora. Não, isso não é trabalho na favela, na comunidade, como diz hoje. Isso daí é ação solidária específica e pontual. Trabalho em comunidade é você conhecer as pessoas, entrar nas casas, aí elas vão ligar para você, elas vão visitar você, elas vão aparecer na sua porta, elas vão às vezes estar drogadas, vão aparecer. Não, eu não vivo isso, mas meu irmão vive, então eu vejo de perto. Eu tenho medo. Eu tenho medo quando o Thales chega e fala, brother, hoje eu vou falar com o pessoal do PCC, quer ir comigo? Eu falo, vai com Jesus. Ele é a menor companhia do que eu. Porque eu estou na igreja ouvindo que o mais importante é proteger a vida, mas quando eu vou para a estrada, quando eu piso no chão de terra e eu vejo a realidade, eu quero proteger a minha. E talvez outras pessoas sejam assim aqui também. E é por isso que eu não prego o evangelho no metrô, não é porque eu acho que é errado às vezes, talvez alguns pensem, mas muitos de nós têm medo. Tem medo de levar um fora, tem medo de levar uma bronca, tem medo de ser olhado com desprezo, está protegendo a sua própria vida. Alguns de nós não faz mais por Deus por simplesmente estar tomado de medo. Por isso que é muito estranho. A gente canta aqui, eu canto também, Senhor, toda a minha vida é tua. Mas isso não passa para a estrada. Aquele sacerdote, aquele levita não pararam. Alguns comentaristas dizem que achavam que ele estava morto e um sacerdote não podia tocar no morto. Mas a maioria de todos eles diz que havia um receio. Claro que é uma história. Mas ficaria meio óbvio para quem estava ouvindo aquela história que parar naquela estrada, ainda mais com alguém que acabou de ser assaltado e quase morto, ou morto para quem estava vendo de longe, era um problema. É por isso que nós temos tanta dificuldade de lá fora fazer o que a gente faz aqui dentro. Aqui dentro, deu vontade de abraçar o irmão, eu vou lá e abraço. Ó, não conheço aquele irmão de laranja ali que acabou de coçar o olho. Você, qual é o seu nome? Ricardo, eu não conheço o Ricardo, nem sei se ele é aqui da igreja, de alguma igreja, mas ele está aqui. Meu irmão, aqui eu sou corajoso, ele é bem mais forte que eu, mas eu tenho coragem de fazer uma piada com ele aqui. Não vou fazer agora porque eu tenho metade da coragem. Mas, por exemplo, se dissesse, vamos abraçar o irmão, eu ia lá, abraçava ele, vamos orar com alguém, orava com ele, de boa. Agora, se eu encontrasse ele no metrôzão, na minha frente, e Deus falasse assim, vai lá abraçar ele, tá doido, Deus? Vou abraçar o cara no meio do metrô. Porque aqui na igreja, abraçar é um gesto que já está traduzido. Nós somos irmãos. Agora, levantar e falar para um cara, vou te abraçar, vou achar outra coisa. E com medo dessa outra coisa, a gente se protege.
Nós somos seres buscando blindagem. E enquanto nós estivermos buscando blindagem, a mensagem não vai alcançar lá fora. Aqui dentro a gente circula, aqui dentro a gente dialoga, mas lá fora isso custa caro, custa tudo. A gente pega a mensagem pela metade e se entrega por inteiro para ela, estamos equivocados. Nós estamos ouvindo e falando que queremos proteger a vida, vamos levantar a voz em favor do pobre, ninguém ama igual a igreja ama, a maior missão da igreja é amar. Mas na maioria das vezes não somos nós que estamos onde o amor precisa. Talvez você esteja, glória a Deus por isso, mas muitos de nós não está. Sentimos culpa por isso. A terceira coisa que eu acho que é incoerente para nós é que aqui nós falamos que o mais importante são as pessoas. Priorizamos pessoas. Mas quando você vai para a rua, a única coisa que tinha na estrada era o quê? Uma pessoa. Mas eles não pararam. Por que eles não pararam? Porque quando nós falamos de pessoas, nós estamos idealizando essa pessoa. Nós estamos totalmente dispostos a abençoar uma pessoa, desde que ela esteja limpa, cheirando bem, desde que ela seja cordial, educada. Pessoas para a gente é isso, para mim pelo menos. A igreja deveria ser o olhar de Deus enxergando a humanidade em todo lugar onde ela está. Mas quando nós vamos para a realidade da vida, nós olhamos para algumas coisas e não consideramos aquilo como um ser humano, como uma pessoa. Alguém pode pregar aqui e dizer, irmão, dê carona para quem precisa. Aqui na igreja faz sentido. Você vai pegar o irmão que está aí do seu lado, uma irmã que está do seu lado, vai colocar no seu carro. Essa mensagem vale aqui dentro. Agora, quando você sair ali fora e tiver um cara andando, você viu que eu vou trabalhar com uma hipótese onde não haja perigo, porque o perigo sempre vai ser a nossa justificativa. Vamos trabalhar com uma hipótese ideal onde não há perigo. Não há perigo, mas esse homem está fedido, está mal vestido e tem a camisa do Palmeiras. Misericórdia, Senhor. Para mim isso é o pior, não entra no meu carro. Eu não tenho carro. A mensagem que você ouviu aqui de dar carona acabou. Porque nós amamos pessoas desde que elas estejam limpas. Nós amamos pessoas desde que elas falem sem bafo. Oh Deus, fala comigo. Nós amamos pessoas desde que elas não sejam, eu vou usar essa palavra, desculpa, chata. Pega o irmão chato. Vai discipular esse irmão. Faz isso. Nós somos incoerentes, meus irmãos. Porque a igreja deveria ser o povo que enxerga a humanidade aonde o mundo está desfigurando. Nós deveríamos ser o povo que enxerga o drogado como ser humano. Nós tínhamos que ser o povo que enxerga a prostituta como ser humano. Nós tínhamos que ser o povo que enxerga aquele que tem necessidades especiais como um ser humano. As nossas igrejas deveriam ser a primeira, até tudo adaptado. É banheiro para cadeirante, minha igreja tem. Trabalho com surdo, minha igreja tem. Tem, pode ir lá. Bíblia em braille, tem. Porque a gente enxerga a pessoa como ser humano. A primeira vez que eu fui fazer um trabalho na APAI, uma instituição que cuida de crianças que, hoje em dia, os termos estão difíceis, o politicamente correto, mas eu vou tentar usar o que dizem que é o mais correto. Crianças com Down. Foi a primeira experiência que eu tive, irmão, foi uma coisa tão impressionante. E o que me motivou a fazer isso não foi uma pregação. Foi um livro de uma mulher que trabalha com pessoas de Down. E o nome do livro é o seguinte: muito prazer, eu existo. Porque se você olhar ao redor, e se nós usarmos essa plateia, ou esse ambiente, esse auditório como referência, não existem cegos no mundo. Não existem surdos. Não existem pessoas com Down. Porque se você parar para perceber, cada vez mais as nossas igrejas não recebem essas pessoas. Porque nós não nos preparamos para elas. E por quê, Tiago? Essa é a minha opinião. Depois o pessoal vai vir aqui e vai acabar com tudo que eu estou falando, não tem problema. É porque nós não enxergamos humanidade nelas. Nós não enxergamos a imagem de Deus nelas.
Se você me falar que enxergou a imagem de Deus naquele menino no farol e não parou, então você não enxergou. Eu estava com medo, ele podia me roubar, então beleza, então você não enxergou. Não fala que você... Esse é o problema da igreja, na minha opinião. Nós temos um vocabulário que nós não conseguimos alcançar. Chamamos pessoas de irmãos e não tratamos nem como colegas. Falamos que somos mordomos, mas é a gente que decide o que fazer com o que é nosso. Aqueles homens não pararam para aquela pessoa porque ela estava ferida, machucada, porque ela estava desfigurada pela vida. A igreja de Jesus deveria parar diante de todo ser humano que precisa. Isso é meio idealista, isso é meio difícil de realizar, eu sei. Vou te dar um exemplo. Eu tenho 3 irmãos, o Thales, o Igor e o Júnior. Os 3 são incrivelmente bonitos, eles são impressionantemente lindos, porque essa é uma característica da minha família, amém, queridos? Alguém concorda, por favor, queridos? E aí, eu estava indo para casa, e enquanto eu ia para casa, eu vi um garotinho que tinha um problema físico. Ele era muito pequenininho, bem pequeno mesmo, e para eu falar que alguém é pequeno é porque a pessoa é pequena. E ele tinha uma deformação física, evidente. Era um ser humano, a imagem de Deus. Eu, como um crente bom, um crente que vive lá fora o que fala aqui dentro, falei oi para ele e fui para casa comer, porque eu estava com fome. Eu sinto muita fome. E aí eu comi, jantei, beleza. E antes de jantar fiz uma oração de 5 segundos. Pai, abençoa aquele menino que eu não sei o nome, amém. Só que aí tem o Thales, brother. O Thales é crente. Thales é, não, Binho, Thales é crente. O Thales passou pelo mesmo garoto, mas ele viu humanidade naquele menino. Ele não passou de longe. Ele perguntou o nome dele, Gustavo. Perguntou várias coisas sobre a vida dele, sobre a sua família. Descobriu que aquele garoto tinha uma doença fatal. Era para ele ter morrido com 6 anos, de acordo com os médicos. Ele estava com 11. O Thales ficou tão envolvido com aquele menino que perguntou para ele, qual que é o seu sonho? Depois de um tempo de convivência. E o menino disse, meu sonho é ir no McDonald's. Com 11 anos de idade! Não ria do sonho dele. Podia ser Burger King, mas não tem problema, o sonho é dele, irmão. O que o Thales fez? Levou no McDonald's. Comeram até acabar o dinheiro, porque a fome ainda tinha, mas acabou o dinheiro, eles comeram até acabar o dinheiro. Pela uma segunda vez, o Thales perguntou para ele, qual o seu sonho? Ele respondeu, meu sonho é ir no cinema. Nunca tinha ido no cinema. O Thales levou para ir no cinema assistir Encantada. Quem assistiu Encantada, levanta a mão e faz cara de eu assisti. Eu assisti e ainda chorei. Ai! Irmão, eu chorei até com Hannah Montana, eu choro com tudo, eu sou terrível. Estou confessando o pecado, Hannah Montana, terrível. Na hora que ela canta a música para o pai dela, eu comecei a chorar. Ai, ai. Que vergonha. O que o Thales fez? Levou o garoto para ir no cinema. Pela terceira vez, o cara ouviu o Thales perguntando, qual é o seu sonho? E ele disse, meu sonho é conhecer o mar. O que o Thales fez? Pegou meu dinheiro e levou o Gustavo para conhecer o mar. Hoje, todo o bairro conhece o Gustavo como amigo do Thales. O Thales trouxe ele para a luz. É isso que o amor faz. Tira quem está na beira da estrada e traz para a cidade. Traz para a vida. Traz para os olhos. O Thales ama pessoas. O Thales tira a blusa e dá para quem está debaixo da ponte. Porque o Thales ama pessoas. O Thales para conversar com quem precisa. Aqueles 2 passaram de longe porque não enxergaram que havia um humano na estrada. Tem gente na estrada que é humana. Imagem de Deus, a gente não vê. E para eu não ultrapassar o meu tempo, eu quero falar uma última coisa para vocês. Porque graças a Deus vocês estão me ouvindo e com um carinho que eu agradeço muito. Depois de tudo isso, eles vão embora. E chega um samaritano, um homem da religião errada, um homem que não entendeu a fé direito de acordo com os judeus, um homem que o próprio Jesus disse para a mulher samaritana, vocês adoram o que vocês não conhecem, mas os judeus adoram o que eles conhecem, porque a salvação vem dos judeus. Samaritanos que odiavam judeus, judeus que odiavam samaritanos, que também eram judeus, mas judeus considerados miscigenados, impuros. Esse homem fez tudo o que a igreja deveria fazer para ser relevante. O que ele fez? Ele entendeu, meu irmão, que a vida não é Jerusalém, a vida é estrada.
Aqui é um lugar onde nós ouvimos, debatemos, conversamos, escutamos, choramos, aprendemos, fazemos amigos, nos arrependemos. Isso aqui faz parte da vida. Mas a estrada é o lugar onde tudo que nós ouvimos é colocado à prova. A estrada é um lugar de gente ferida, caída, machucada mesmo. O lugar onde nós aprendemos a conviver com o mau cheiro da vida. É o lugar onde nós não evitamos o outro. Se você e eu queremos sair daqui desenvolvendo algo que vai além, nós precisamos entender que a nossa religiosidade nos tira da estrada. Eu me lembro quando eu leio esses livros que falam sobre ministério transcultural e tal, eles citam um exemplo que acabou com o coração de um missionário. Ele foi visitar um outro missionário numa cidade, e esse missionário que ele foi visitar já estava lá há 6 meses. E quando ele chegou ali, eles estavam conversando e ele perguntou a hora, que horas são? E ele estava com um relógio no braço. O missionário que estava lá 6 meses tinha um relógio no braço, e ele respondeu, espera aí que eu vou ver ali do lado. Aí ele saiu, entrou numa casa, e depois ele falou o horário. E aí o missionário não entendeu e disse, mas você não está com o relógio no braço? E ele respondeu, é que eu ainda não coloquei com o horário daqui. Eu ainda não estou com o horário daqui. Se você é músico, se você é escritor, se você é poeta, se você é médico, se você é pregador, não sei o que você é. Existe uma estrada enorme com gente precisando daquilo que você tem. Aquilo que você vê e dói em você é o ministério que Deus te deu. Aquilo que você vê e dói em você é o ministério que Deus te deu. Na estrada, a gente encontra gente ferida. Na estrada, a gente encontra utilidade para o que a gente carrega na bolsa. Tem muita gente, inclusive eu, com vinho e azeite, para lá e para cá, sem nunca usar. Estudou, aprendeu tudo sobre trindade, aprendeu tudo sobre pós-tribulacionista, pré-tribulacionista, aprendeu tudo sobre graça redentora, graça comum, graça sei lá o que lá, mas está dentro da bolsa. Porque aqui na comunidade a gente tira da bolsa para debater, mas na estrada nós tiramos da bolsa para salvar. Quem tira da bolsa só para debater não sabe o valor que tem nas mãos. Não sabe. Todos os dias de manhã nós temos feito um culto lá em casa com a nossa família. E hoje foi o Thales que pregou. Foi muito legal. E ele disse assim, cara, às vezes a gente está com tanto problema na vida, a gente está com tanta situação difícil, que Deus aparece para nós, mas nós enxergamos que é um fantasma. Ele está contando a história da tempestade e tal. E ele começou a falar o quanto ele aprendeu a enxergar Jesus quando nós andamos no meio da tempestade. Quando nós ouvimos e andamos no meio da tempestade. Na vida, andar na vida te faz enxergar o Criador dela. E aí, ele tira o seu vinho, o seu azeite, limpa a ferida, coloca no seu cavalo, leva para uma hospedaria e paga o preço. Léo, vem cá para a gente terminar. E paga o preço. Se existe uma coisa que esse mundo precisa, é generosidade. Generosidade deveria ser uma das marcas da igreja. Uma generosidade que não cuida porque alguém aceitou Jesus. Cuida porque é servo de Jesus e tem que cuidar de quem precisa. Gente que não vai evitar pregar o evangelho, mas gente que entende que o evangelho não é evitar pessoas. Isso não é o evangelho. O evangelho não é evitar pessoas. Nós estamos aqui por causa delas, por causa de pessoas. Por que eu acho que esse homem foi generoso demais? Se fosse Tiago Grulha nessa história, seria mais ou menos assim. Um rapaz estava caminhando com o seu penteado novo e ele percebeu que havia um rapaz caído na estrada. Ele tinha um compromisso. Ele mandou um WhatsApp e disse, vou atrasar 2 horas. 2 horas eu posso atrasar. Estou fazendo muito. O Tiago iria lá, pegaria na bolsa dele álcool em gel, que a sua esposa sempre obriga ele a usar. Eu passaria o álcool em gel,
mandaria um WhatsApp para alguém: ó, tem um rapaz aqui, eu passei um alquinho na ferida dele, vem cuidar que eu estou indo embora porque eu tenho compromissos. Deus não usa pessoas que não têm compromissos na vida. Deus usa pessoas que têm compromissos na vida, mas entende que o maior compromisso é a vida, principalmente a do outro. Eu tinha parado ali, eu tinha colocado um alquinho e ido cumprir o meu papel na vida, que são meus compromissos. Esse homem não, ele era generoso. Além de cuidar das feridas, ele coloca em cima do seu animal. Ele empresta seu carro. Ó, toma aqui meu bilhete único. Eu vou a pé. Quem precisa de conforto agora é você. Sabe o que eu aprendo com esse cara? Tem gente que precisa do conforto que a gente tem. Porque o conforto para nós, naquele momento da vida, é só conforto. Para ele é vida, é restauração, é salvação. O que para a gente é uma coisa boa, para ele é essencial. Ser relevante é entender que o nosso conforto pode estar a serviço de alguém que está morrendo. Isso é generosidade. Eles vão no caminho, até que eles param numa hospedaria. Eu tinha parado aí, irmão. Pô, já andou no meu cavalo, já gastou meu vinho, meu óleo. Já mandei mensagem pro... Qual o nome de um hospital? Fala um hospital que você gosta. Qual? Tidsetuba. Nem sei que hospital é esse. Falei em línguas aqui, irmão. Guarda aí. Tidsetuba. Eu tinha parado, mas ele não, ele continua. Ele entra na hospedaria e ele começa a cuidar. A história de Jesus é muito louca porque ele começa a cuidar. É ele que vai ali conversando, limpando as feridas, trocando a roupa. Oh, eu tenho uma roupa aqui na minha bolsa, eu estava de viagem, eu tenho essa blusa, fica com ela. Eu tenho esse bloquinho de notas, talvez você não consiga falar por enquanto, mas escreve aqui o que você precisa. O meu conforto agora é seu. Eu posso passar frio, você não, agora não. Mas ele ainda, depois de cuidar do rapaz, ele ainda chega no cara da hospedaria e fala: ó, estou pagando 2 denários. Mais uma vez, a gente logo imagina que ele estava pagando 2 dias, mas não. Os historiadores, eu falo historiadores, mas na verdade os caras que comentam a Bíblia aí, os comentaristas, eles falam que aquilo ali talvez seria para uma semana. Generosidade é não apressar a restauração de alguém. Generosidade é não apressar o processo. Generosidade é aguardar, é ter paciência. Generosidade não é ficar cobrando: ei meu, eu parei a minha viagem por você, gastei o que estava na minha bolsa, te emprestei meu cavalo, paguei 1 semana de hospedaria, você está do mesmo jeito. Isso não é generosidade. Generosidade é falar o que ele disse: ei, vou pagar tudo. E se você gastar mais do que eu estou imaginando, eu volto, fica tranquilo, eu vou voltar e vou pagar o restante. Queria terminar. Feche seus olhos, por favor. Pai, obrigado por essa iniciativa, pelo Evangelho simples. Evangelho é boa nova, é boa mensagem, é boa notícia, que tem que ser dada com simplicidade, com verdade, ao pé do ouvido ou gritando do telhado, o que for necessário. O que o Senhor colocou para compartilhar com eles nessa noite é que a gente tem dificuldade de viver um evangelho integral todo dia e toda hora, porque nós ainda não entendemos muito bem a mensagem. Nós escolhemos as passagens que mais nos agradam. Nós estamos dispostos a qualquer coisa por Jesus, desde que Ele não venha lavar os meus pés. Nós estamos dispostos a morrer por Jesus, desde que eu possa negá-lo, enquanto as pessoas estão apedrejando, ou fingindo que estão, ou batendo, ou machucando. Nós estamos dispostos a ir até o final, desde que nós não precisemos ficar ao lado da cruz, quando os soldados romanos estiverem empunhando as suas espadas e as suas lanças. Nós estamos dispostos a morrer pelo Evangelho, desde que o Evangelho não seja assim tão real como a gente imagina. Meu pedido nessa noite é que essas pessoas que estão aqui, principalmente eu, incline o coração para compreender o Evangelho de Jesus. Que todos nós busquemos a mensagem por completo. Que nós, ao dizer que queremos ser como Davi,
Lembremos que podemos ter problemas em nossa casa, como ele teve, incompreendido pelos irmãos. Podemos ser perseguidos pelo filho. Podemos ser mal compreendidos pelas nossas lideranças, como Saul não compreendia. Podemos chegar a níveis de pecado, ao ponto de querer o mal de alguém que só fazia o bem por todos, como ele fez com o esposo de Betseba. Nos dá um evangelho inteiro, que nos fala que haverá muitos momentos onde nós não iremos compreender a sua vontade, ou que haverá momentos onde nós iremos nos ajoelhar e clamar como Jesus de Nazaré: se for possível, afasta de mim esse cálice. Nos fala de um evangelho onde os amigos que oram conosco vão dormir também, e nos fala de um evangelho onde no final das contas o Senhor manda anjos para nos alimentar se for necessário, mas não fala no evangelho por completo, para que nós não entremos de cabeça numa mensagem que não entrou na nossa cabeça ainda. Pai, nos ajuda a entender que nós não estamos aqui para nos proteger da vida, de que a igreja não é um lugar que vai nos ensinar mandingas e estratégias para não sofrer, que a igreja não é um lugar que produz uma química capaz de nos afastar, de repelir todo o mal. Pelo contrário, a igreja, o povo de Deus, é um lugar onde nós aprendemos a proteger a vida, mesmo que custe a nossa. A igreja é um lugar onde a alma do outro vale o mundo inteiro. A igreja é um lugar onde consideramos o outro mais do que a gente. A igreja é um lugar onde eu prego para o ladrão do meu lado, não importa se eu estou morrendo. É difícil, Senhor, mas é possível se o Senhor agir em nós. Queremos nos blindar, gastamos tempo aprendendo o jeito de ser abençoados. Ei, como é que eu posso fazer, Senhor, para que meu casamento não tenha problemas? Como é que eu posso fazer para que eu tenha filhos saudáveis? Como é que eu posso fazer para que eu prospere financeiramente? Porque se isso não acontecer, eu vou sofrer. E eu não quero sofrer. Ninguém quer, Senhor. Mas nós fazemos parte do exército do servo sofredor. Nós fazemos parte daquele que foi moído na cruz. Nós fazemos parte de um exército que aceita ser ferido se isso for a cura de alguém que precisa. Mas não é fácil. Nos ajuda, Senhor. Não é fácil. Nos ajuda a priorizar pessoas. Mas as pessoas, sem ficar escolhendo quem, como, sem esquecer que atrás daquela farda é uma pessoa, que atrás daquele cachimbo de crack é uma pessoa, que atrás daquele uniforme do restaurante é uma pessoa, que atrás daquele telefone do telemarketing é uma pessoa, que naquele estacionamento tem uma pessoa, que do lado da minha casa, meu vizinho que escuta funk no último volume é uma pessoa. Isso não vai fazer de nós pessoas que não amam a si mesma ao ponto de aceitar qualquer coisa. Não é isso, Senhor, mas nos ajuda a investir o nosso coração por amor a elas, a desejá-las no reino. E por último, Pai, agradecendo já por tudo que o Evangelho Simples tem feito nas vidas que estão aqui e aqueles que estão em outros lugares, eu te peço que a gente consiga conviver com as feridas, que nós consigamos tirar o que está na nossa bolsa não para debater, que a nossa bolsa não carregue discussões teológicas intermináveis, que a nossa bolsa não carregue exortações arrogantes para o resto da vida, que a nossa bolsa não carregue críticas e mais críticas aos que estão falando o que nós achamos que não deveriam falar, que a nossa bolsa tenha cura para o ferido, que a nossa bolsa tenha mensagem para o pobre, que a nossa bolsa tenha alívio para o sofrido, que a nossa bolsa tenha paz para quem precisa, que a nossa bolsa tenha salvação para quem está perdido, que a nossa bolsa tenha humildade para todos, e que a gente seja generoso, Pai, que haja generosidade em nós. Tem gente aqui nessa noite que já fez tanto, já não aguenta mais ficar repetindo os mesmos processos. Reanima esse coração, Pai. Lembro da generosidade. Lembro da generosidade. Eu sei que talvez eu não tenha o perfil do que está acontecendo aqui, Pai. Eu sou alguém que, por misericórdia, não sofreu grandes embates com a igreja institucional. Sofri coisas, ouvi coisas, falei coisas, fiz pessoas sofrer.
mas não carrego grandes amarguras. Mas se aqui hoje, ou em outros lugares aonde esse vídeo chegar, tem pessoas que passaram por isso, o meu pedido, Pai, é que elas continuem acreditando na igreja de Jesus. Porque Jesus jamais começaria uma obra que Ele não pode terminar. E Ele disse: eu mesmo edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, Pai. Que eles não desistam de ser ministério de reconciliação, que eles não desistam de colocar os seus dons em ação, que eles não desistam de buscar o Pai, que eles não desistam de congregar, de conviver, seja em casa, seja em ambientes de encontros, não importa, mas que eles façam isso para a sua glória, Pai, e para o seu louvor. E que enquanto eles escutam essa última canção, eles possam fazer escolhas no coração. E de que a gente aprenda que a gente é tão igual, que a gente é tão normal, que tudo que a gente precisa é de um evangelho simples na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Termino com essa última canção. Tentei ser o mais breve possível, irmão. Desculpa se eu passei do horário. Eu fiz essa música quando o Chorão do Charlie Brown Jr. morreu, porque eu tenho um sonho que as minhas músicas alcancem quem não frequenta os ambientes religiosos. E o que eu queria cantar para ele é isso. Não isso. Que no final das contas a gente é tão normal, a gente é tão igual. Todos nós só queremos viver e ter um dia inesquecível. – 59 minutos. Eu te vejo na televisão, mas você não me vê. Eu escuto a tua canção, eu te admiro sem você saber. Eu ouço histórias que você contou, vejo pegadas que você deixou. Incompreendido não calou sua voz, cantou amor, cantou a paz, cantou pra todos nós. A gente tenta, a gente inventa, a gente luta pra chegar lá. A gente sonha, e quem não sonha em voar? Estamos longe, somos distantes, mas não importa. Você pode escutar. Existe um Deus, quer ser teu Deus, quer nos salvar. A gente é tão normal, a gente é tão igual. A gente quer viver, ter um dia inesquecível. A gente é tão normal, a gente é tão igual. A gente quer viver, ter um dia inesquecível pra lembrar a vida inteira. Uou, uou. Tanta gente que precisa de Deus. Eu te vejo na televisão, mas você não me vê. Eu escuto a tua canção, eu te admiro sem você saber. Eu ouço histórias que você contou, vejo pegadas que você deixou. Incompreendido não calou sua voz, cantou amor, cantou a paz, cantou pra todos nós. A gente tenta, a gente inventa, a gente luta pra chegar lá. A gente sonha, e quem não sonha em voar? Estamos longe, somos distantes, mas não importa. Você pode escutar. Existe um Deus, quer ser teu Deus, quer nos salvar. A gente é tão normal, a gente é tão igual. A gente quer viver, ter um dia inesquecível. A gente é tão normal, a gente é tão igual. A gente quer viver, ter um dia inesquecível pra lembrar a vida inteira. Uou, uou.
cantar comigo? A gente é tão normal. A gente é tão normal. A gente é tão igual. A gente quer viver, ter um dia inesquecível. Salvação para todo aquele que crê. A gente é tão normal. A gente é tão igual. A gente quer viver, ter um dia inesquecível, pra lembrar a vida inteira. Deus abençoe. Evangelho simples, para a glória de Deus. Deus abençoe.